Fala, Marcos. Como é que você tá, Fala, meu cara? amigo. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Pô, Tudo jóia. que prazer receber você aqui, cara. E como é que tá o nosso Fusca? O Fusca, ele tá na cirurgia, tá na cirurgia plástica lá. Ele está sendo restaurado. É um Uhum. Fusca de 1975, então, como carro antigo, ele tem que ter uns reparos por debaixo da lataria. Uhum. Mas tá lá ainda, tá restaurando. Daqui a pouquinho ele já vai estar aí já sendo devidamente usado, né? Exatamente, exatamente. Marcão, enquanto o pessoal vai entrando, você poderia falar um pouquinho pra gente como é que foi se deu pra você essa interação com a arte, né? Como começou a questão da arte pra você e o envolvimento com a teologia também, né? Você é formado lá pelo Martin Butzer. Fala um pouquinho pra gente dessa sua história. Ok, antes de mais nada, eu agradeço a você que está aí entrando, você que viu aí o anúncio na rede social e clicou para poder receber um pouco mais de conteúdo, de saber quem é Marcos Isso. Nath, de saber quem é o Michel, de saber o que é a Brother Bíblia. Quando eu falo a Brother Bíblia, é porque eu falo a página Brother Bíblia. Então eu te agradeço. Daqui a pouco eu tenho uma outra live às 8h15 com um camarada que é artista lá de Que Atibaia, legal. São Paulo, que é o Tio Árvore. É Que legal. 8h15 também, mais conteúdo sobre teologia e arte. Então, respondendo a sua pergunta, mas também deixa eu me apresentar de antemão, a pergunta ela gira em torno de arte e teologia. De fato, é, eu sou seminarista, ainda não me formei. Eu me Uhum. formo esse ano ainda. Aliás, a formatura, por conta da Covid, o Martin Busser, que é o seminário, ele, ele adiou a formatura para o ano que vem, mas o processo de TCC ainda é entregue esse ano. Então, logo depois, eu vou falar também um pouco sobre o meu TCC, que tem muito a ver também, ô Michel, Sim, que bacana. com essa nossa conversa. Eu sou Marcos Nath, eu sou desenhista, designer, pinto também aquarela e sou presbiteriano. Eu sou da IPB e estudo teologia no Martin Busser e concluo esse ano, pela graça de Deus. Na minha comunidade de fé, na minha congregação da IPB, eu colaboro com a igreja dentro da área de ensino e de pregação. E tenho também aí, dentro desses 5 anos que a página me dá essa oportunidade, né? As pessoas me conhecem através da Brother Bíblia. Eu tenho viajado pelo Brasil, ensinando para criança, para adolescente, para jovem e também para adulto. A página Brother Bíblia, ela nasceu em 2015, 19 de abril de 2015, se não me falha a memória. Então, tem mais de 5 anos isso. E foi num período da minha vida em que eu estava um pouco ocioso. Eu estava um pouco ocioso e já desenhava, claro, né? Eu desenho desde criança. E eu comecei em 2014, 2015 a desenhar muita coisa da Bíblia ou também da história da igreja. Uhum. Então eu passei no meu Facebook pessoal, Facebook Marcos Nath, a fazer uma série de desenhos e eu criei uma pasta só para isso. Dadas as circunstâncias, eu já contei essa história muitas vezes, mas eu acho legal para quem não conhece. O Franklin Ferreira, que é um professor, hoje ele é meu professor, mas antigamente ele nem me conhecia. Ele viu um desenho meu e ele indicou para que os alunos dele pudessem também acompanhar Marcos Nath no Facebook, para acompanhar os desenhos de Marcos Nath.
Então foi daí que muitos alunos dele migraram para o meu Facebook, e me mandando Uhum. solicitação de amizade. Que E legal. aí um colega meu que trabalhava comigo, né, que ele é ateu, ele me deu a ideia de fazer uma página só com os meus desenhos. Na hora eu fiquei um pouco com preguiça, mas um pouco de preguiça, montar página, né? Eu não tinha nenhuma vontade de fazer isso. Pode parecer que não, cara, mas eu não sou um cara muito antenado com tecnologia. Pode parecer que não, mas eu entendo muito pouco de comprar um telefone celular, eu não mexo. A minha esposa que me ajuda a instalar programa, eu sou muito ruim com isso. Aí, cara, eu fiz a página Brother Bíblia em 2015 e a partir de lá, então, é claro que antes disso também eu já pregava desenhando, tá? Eu pregava em recinto aberto, pregava para adultos, desenhando ao ar livre, na rua, com um cavalete. Eu comecei a fazer uma série de parábolas e explicar parábolas através de desenhos feitos na hora. Eu fazia isso na rua. Então Uhum. foi assim, nessa necessidade de poder divulgar o evangelho através do desenho e também nas redes sociais, devido à minha ociosidade também, foi que a Brother Bíblia nasceu. Pô, que legal, cara. Que história bacana, né? E tem abençoado muita gente, né? Através de seus desenhos, através da sua arte. A gente glorifica a Deus, pela sua vida e pelo seu talento, né? Hoje, Marcos, tem uma confusão muito grande, né, com relação à questão da arte em si, porque muita gente fala que ela é dissociada, por exemplo, da questão religiosa ou da questão do evangelho em si, né? Muita gente quer ligar a arte apenas à cultura, né? Mas você poderia falar assim, de forma até breve, como você define a questão artística e como que isso vem de Deus, assim, pra gente? Poderia explicar isso pra gente, por favor? Cara, quando você olha a Bíblia em Gênesis, quando você lê devagar, você vê os homens criando. Sim. A linhagem de Adão, um cria instrumentos musicais, outro cria ferramentas, o que dá a entender que são ferramentas, são coisas, são objetos de fundição. Então você vê que todos nós recebemos aquilo que João Calvino fala muito sobre a graça comum. Esse termo graça comum, ele é, ao mesmo tempo que ele é muito falado, também é muito pouco comentado. E aí alguém falou assim comigo um dia: como é que você pode chamar a graça de comum, cara? Pô, mas você pode chamar a graça de comum, uma coisa comum, cara? Eu falei: não, é a graça de Deus comunicada, comum a todos os homens. Deus, ele faz chover sobre os bons e os maus, o sol nasce Sim. para os bons e os maus, e ele também capacita bons e maus. Então, a arte, podemos dizer, em linhas gerais, que todos nós criamos alguma coisa. Ah, mas eu não sei criar nada. Não, você já criou alguma coisa, ou você vai criar alguma coisa, ou você cria e não sabe que você cria. Porque nós somos seres criativos. Então, de certa forma, todo ser humano, independente de religião, ele é criativo com alguma coisa. Até mesmo existe a arte de contar mentira. É também uma arte de contar mentira, também é uma arte. Sim, É sim. também uma. Porque o cara lida com criatividade. Então, voltando aqui, cara, tipo assim, hoje, a gente, cada vez mais, o termo arte, ele vai se ramificando, ele vai sendo explorado e vai sendo também ampliado. Hoje, o cara vai para a cozinha
e ele fala lá que vai criar um prato. Ei, moço, essa receita é de quem? Não, eu criei essa receita. Eu vou patentear. É uma criação minha. Então você vê aí que até a arte de cozinhar, a arte da comida, tem nome, é gastronomia. Então você vê aí que a arte ela se ampliou bastante, cara. Ela ganhou expansão. O nome Uhum. arte está quase em tudo. Agora, de fato, levando para o lado cultural, vamos colocar assim, as artes plásticas, por exemplo, porque quando eu, particularmente, ouço ou leio a palavra arte, eu, particularmente, me lembro de tinta, de cores. Eu, Marcos Nath. Agora, pode ser que a perspectiva de um músico, quando ele ouve arte, ele lembra de acordes, de notas musicais. Então, é um pouco também da nossa perspectiva sobre a arte. Uhum. Então, eu vejo gente fazendo arte Diversas formas. em grão de arroz, cara. Já Sim. viu? Sim, claro. Arte na areia, né? Na praia você vê as pessoas fazendo esculturas com areia. Exatamente. Exatamente. Só que esses aí são, devido às circunstâncias, né? É uma coisa que não é muito projetada na mídia. É o tipo de artista que fica na sombra, que Sim, quase não aparece. Entendeu? sim, sim. Perfeito. Ô Marcos, é interessante você falar essa ideia do ser humano, né? Promovendo arte, fazendo arte, né? Desenvolvendo aquilo que Deus colocou em cada ser humano como imagem de Deus, né? E respondendo ao mandato cultural, como você bem disse. Mas hoje a arte ela é tratada muito de forma relativa, né? Ou de uma forma relativizada, até através daquilo que a gente sabe dessa cultura relativista que a gente está impregnado, né? A questão é o seguinte: é, existe parâmetros para a gente identificar uma boa de uma má arte, daquilo que é belo, daquilo que é feio? Por que que eu digo isso? Eu sou músico, né? E quando a gente vai sempre num festival de música contemporânea, a gente vê qualquer coisa sendo feita lá e sendo jogada como arte, né? Você tem aquela famosa obra de arte chamada As Fezes de um Artista, né? Que o cara fez cocô e botou na latinha e vende a não sei quantos mil euros, enfim, aquilo é caríssimo e é exposto de diversas formas. A questão é o seguinte: tem parâmetros? Dá para eu definir assim, a arte do Marco Nath é bela e eu consigo expressar isso, eu consigo verificar isso? É verificável? Olha, eu acredito que de eras em eras, de Uhum. eras em eras, o povo torna-se mais exigente e, ultimamente, nós temos sido menos exigentes. Sim. Quando eu falo mais exigente, na Europa, eu vou dar aqui o exemplo da Europa no renascentismo, arte era para poucos, pouquíssimos estudavam arte clássica. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, enquanto o Brasil ainda tinha escravos, tinha escravo, eu tenho um livro aqui que fala sobre isso, que desenhava muito bem. O senhor, o senhor dele, vendo que ele tinha essa afinidade com a arte, logo matriculava esse escravo em escolas da Europa, escola arte. Então você vê, cara, que, por exemplo, no renascentismo, a Igreja Católica ela contratava artistas como, por exemplo, Michelangelo, que pintou o teto da Capela Sistina. É, é algo caríssimo para a igreja. A igreja queria terminar a, a obra da, da Catedral de São Pedro e não conseguia ter dinheiro.
Aí vieram as indulgências. Por quê? Porque concluir uma obra como aquela, a igreja, tinha que ter arte. E contratar um pintor daquele tempo era algo caríssimo. O que veio depois do renascentismo? Aí você vai encontrar uma nova geração de pintores, os impressionistas. Os impressionistas, eles lidam com a pintura rápida, com a pincelada muito veloz, mas eles exploram a luz. Tudo que os impressionistas fazem na França, com Renoir e com Monet e Pissarro, que foram aí os três aí cabeças do impressionismo, o que eles fazem, para a época deles, é visto como anarquia. Por quê? Porque a França estava acostumada a entender a arte como renascentismo. Quando vem um bando de jovens, boêmios, beberrões, alguns ganhavam e perdiam todo o dinheiro que conseguia. Eles começam a pintar e fazer sucesso, o público não aceita. Foi muito complicado no começo isso. Então você vê que de eras em eras, a exigência quanto ao belo é muito relativo. Hoje a mídia ela é muito aberta, a rede social também, tudo faz sucesso hoje. Qualquer coisa faz sucesso hoje. Muito mais do que antigamente. Hoje, por exemplo, eu vou sempre citar esse exemplo. Sempre. Quando você pega um funk proibidão, ou aquele funk ostentação, dentro do catálogo, dentro do índice, é arte. Por quê? É cultura. É cultura musical que expressa um contexto. Eles vão alegar várias coisas. Eles vão alegar que expressa contexto, que expressa não sei o quê. Então tem sempre uma justificativa. A identidade de um povo, né? Tem muito isso também, questão identitária. Exatamente. Então, voltando um pouco aqui sobre o belo e o feio, essa régua que mede o belo e o feio, ela tem que ser muito cautelosa. Por quê, gente? Porque a palavra de Deus, ela tem que estar inserida em todos os campos da minha vida. Então, quando você pega um desenho de uma criança que está torto, a perspectiva está errada, não existe uma uniformidade, existem erros de técnicos, mas é a arte de uma criança dentro da visão de uma criança. E isso pode ser belo. Entende? Entendi. Isso pode ser belo. Isso pode emocionar, cara. Porque a arte tem esse poder de emocionar. Então, quando você pega um desenho do teu filho, da tua filha, que no primeiro dia dos pais, do menino, no trabalho escolar, ele vai lá, desenha papai, e chega, papai, olha o que eu fiz para você. É a arte. Pode haver erros técnicos, possivelmente, mas ela transmite uma emoção. Então, nós temos que ter bastante cautela. O cristão maduro, ao fazer a sua arte, tem que se preocupar com a ética e com a estética. Ética porque não pode ferir a palavra de Deus e não pode também ferir o amor ao próximo. E estética porque nós perseguimos também o que é belo. Há um cara formidável que fala sobre beleza, arte e beleza, é o Schaeffer. O Francis Schaeffer é um pastor presbiteriano que morreu em 81, lá na Pensilvânia. Ele falou que Deus é um Deus que gosta do que é belo. Por isso que quando ele ordena que Moisés faça o tabernáculo, ele dá toda a metragem, ele dá o desenho técnico de toda a mobília.
E não pode faltar fogo, não pode faltar luz azeite na lâmpada, não pode faltar ouro, não pode faltar desenhos. Uhum. Então Deus é um Deus que ele preza pelo belo sim. E aí foi E interessante isso que mais, você. Sim, deixa eu fechar. Até na vai. nossa adoração, na nossa adoração, ele também quer ver o belo. O próprio Cristo, quando conversa com a mulher samaritana, ele ensina pra gente, ele ensina pra gente como é que a adoração deve ser feita. Por quê? Tem que ter beleza, tem que ter verdade e tem que ser em espírito. Tem que ser belo, porque Deus é belo, na beleza da sua santidade. Ô Marco, eu achei interessante quando você citou a questão da técnica, né? Porque a técnica ela é um meio para se alcançar um fim, né? A gente não pode também querer falar que a técnica é o fim artístico, né? Ela é um meio para se alcançar alguma beleza artística, né? A gente às vezes, isso eu vejo muito na música, muita gente tecnicamente muito bom, mas que não emociona, que não transmite nenhuma questão sentimental ou algo que vai além da técnica, né? Eu acho que na questão da pintura é a mesma coisa, né? Como você citou a questão de uma criança desenhando, aquele pode ter erros técnicos ali, mas aquilo ainda é uma obra de arte e pode emocionar muita gente. Sim. Cara, a técnica do artista, ela começa com esboço. Sim. A de um músico, ela começa com os rascunhos das notas musicais, da harmonia, e daí vem os ensaios. Os ensaios, os rabiscos, os rascunhos também são adoração a Deus. Uhum. Por quê? Porque fazem parte do processo. Fazem parte do processo. Exatamente. Então, quando o cara vai ensaiar lá na igreja, eu vou ensaiar para o domingo que vem. Ele já está adorando a Deus no seu ensaio. Exatamente. Muito Quando, legal. tá ligado? Tô ligado. Ô Marco, é interessante que você citou a questão da narrativa bíblica, né? E como que isso influencia o cristão e o artista no geral, né? Mas eu queria. A gente tem aquele chamado drama das escrituras, né? Que é justamente a criação que é da redenção e glorificação ou consumação, né? Essa narrativa, eu falo isso porque aqui é uma página de cosmovisão cristã, a gente trata de música, mas a gente trata sempre de uma perspectiva das Sagradas Escrituras, né? Quando a gente vê o mundo, vê tudo que nos rodeia, a gente procura enxergar de acordo com conforme a Bíblia nos instrui a enxergar. Então, eu queria tratar isso com você da questão do drama das Escrituras, né? Esses quatro pilares, criação, queda, redenção e consumação, como que isso influencia a sua arte em específico? Eu nem digo na questão de desenhos relacionados a isso especificamente, mas na arte como um todo. Ok, cara. Ah, todo crente, ele foi alcançado, alguém serviu ele primeiramente. Uhum. O Senhor Jesus, ele serviu de sacrifício. Então, ele veio servir ao Pai, tornou-se homem. Ele veio servir ao Pai. Quando ele me resgata, essa é uma lei que eu não posso passar por cima. E que lei é essa? Servir. Eu fui servido, mas também aprendi o que é servir. Então, eu fui alcançado, eu fui redimido, e a partir de agora, o meu serviço também implica em apresentar a obra de Cristo, a maneira como ele me alcançou. Ah, cara, eu sento aqui no meu computador para desenhar. Alguns desenhos também eu faço no papel, Uhum. mas quando eu me sento aqui no meu computador, ontem pela manhã, quem está aqui, nós temos aqui agora 24 pessoas, eu não sei quantas aqui, vi um desenho que eu lancei ontem pela manhã, eu lancei meio-dia e pouco, do Charles Spurgeon.
que o Spurgeon, ele tinha depressão, tinha cálculo renal um monte de dificuldade. Eu desenhei ele de frente para o mar. É um local que ele busca na França calor, ele foge da sujeira de Londres, do clima acinzentado de Londres, e ele quer novos ares. Então eu fui lá e desenhei. Eu gastei 2 horas para fazer aquele desenho. Aí, 2 horas para fazer aquele desenho. Um desenho de um homem em frente a uma praia. 2 horas. Mas, o que acontece? Eu não tenho pressa. Eu me maravilho fazendo isso. Por quê? Porque enquanto estou fazendo, a minha mente ela está sendo trabalhada a partir do momento que eu medito no que eu estou fazendo. Gente, eu tô desenhando um camarada que é um servo do Senhor, que ama as suas ovelhas, que é um pastor, Charles Spurgeon, que é humano e que precisa da graça de Deus para se manter em pé, mesmo com problemas físicos e emocionais. Então, você vê como a arte... Eu tô ali há 2 horas, mas eu tô ali 2 horas, claro, preocupado com a estética, preocupado com a sombra, com a luz, com o contraste, com a angulação do desenho, mas não somente isso. Eu também estou me lembrando de como Deus é gracioso com aquele homem. E aí, logo depois, eu fico pensando como é que essa arte ela pode servir pessoas que se encontram frágeis nesse momento. Como é que essa arte de um homem que está aos cacos, que teve um neto que tinha falecido, um jovem neto, que em uma igreja, alguém brincando no culto, dizendo que tinha fogo na igreja, que estava pegando fogo, e as pessoas elas se apavoram e correm de um lado para o outro, e se pisoteiam, e morrem 6, 7 pessoas. Uma tragédia. Esse homem é marcado por tragédias também. Esse homem, ele percebeu que a Batista estava caminhando para o liberalismo teológico e os batistas colocam ele para fora da igreja. Então, eu imagino que essa arte ela chegou às pessoas que compreenderam a mensagem. Algumas pessoas olharam para o desenho e comentaram do tipo: mas isso aí não é coisa para ficar também abalado, não. E, cara, então assim, eu quando me sento aqui, não há como eu fazer uma arte sem pensar em servir vocês que me veem na internet. Sim. Eu sento aqui e penso como é que meu trabalho pode oferecer uma reflexão ou apontar Cristo para alguém. Que legal. Que legal, cara. É muito interessante isso. Ou seja, você dentro dessa proposta, você já mostrou como que a criação, que é da redenção e glorificação, influencia o seu modo de fazer a arte, né? E isso é interessante que você falou do processo, e o processo é fundamental, né? O cara que é dedicado ao processo, a atenção, não ter preocupação em acabar logo, ou então pragmatismo pelo pragmatismo, né? Isso tudo a gente vê Sim. como que Deus trabalha a partir do momento que você desempenha suas funções. Fala, Marco. Hoje, assim, eu não sento aqui, olha, essa arte vai bombar, vai ter 2 mil likes. Não. Eu fico assim, gente, a minha preocupação é com aquela pessoa que entra na igreja também, tá? Ele entra na igreja, ele se depara com um pastor que prega, mas não explica o texto bíblico. Ele se depara com um professor de escola dominical que não explica a Bíblia, e aquele indivíduo, ele vai para a igreja aprender a mensagem e não entende nada. E eu fico assim, gente, eu vou tentar ser o máximo simples e o máximo claro com o desenho e com pouco texto. Que legal, cara. Incrível, incrível. E eu queria que você falasse também num ponto que é muito confuso para muita gente, para muito novo artista, né?
que começa a fazer arte, vou usar o desenho porque é a sua área, e fala assim, como que eu vou desempenhar a minha arte para a glória de Deus, né? As pessoas acham que a arte ela tem que ter alguma questão evangelística, agora eu digo que aponte propriamente dito para a Bíblia, né? Ou ter algum desenho da Bíblia, como você faz perfeitamente. Ou não, o artista cristão, aquele que faz arte para a glória de Deus, ele pode muito bem fazer arte da natureza. Quais são os limites para isso, cara? Desde que o artista desenvolva a sua arte para a glória de Deus. Cara, eu quando assisto National Geographic, o Animal Planet, eu fico maravilhado, cara, com o rinoceronte, com o elefante, com os animais ali, com as cores, as penas de vários pássaros. Eu fico assim, meditando, cara, nas espécies que também desapareceram e na beleza do Éden. Fico assim, cara. Então, cara, quando eu retrato um desses animais, por exemplo, eu estou retratando uma beleza do nosso Deus, cara. Necessariamente, eu não tenho que fazer um leão e dar o nome ao leão de Aslan. Não, esse leão aqui, ele tem que apontar a Deus, ele tem que mostrar a Deus, ele tem que ter um nome, é o Aslan. Não, não tem. É o leão da tribo de Judá. Precisa disso, né? Fica muito comercial se você pensar assim. Não, se eu fizer desenhar uma baleia, eu tenho que apontar a baleia para Jonas. Cara, não precisa ser assim. Então, cara, tudo em nossa vida, Paulo, ele foi muito claro sobre comer, beber, para que Deus seja engrandecido e Deus seja o motivo da nossa alegria. Ele é muito claro, e os puritanos, em sua teologia, claro que Lutero e Calvino vieram antes disso, eles exploraram o tema fazer tudo para a glória de Deus. Como eu falei aqui, a arte, ela tem que caminhar, o teu coração tem que estar inclinado a isso. Primeiro, o coração do artista. O meu coração se alegra em Deus quando eu desenho uma mariposa. Se alegra em Deus quando eu desenho um percevejo. Então, ou seja, a nossa motivação é aquilo que Deus já viu de antemão. O desenho e a pintura, eles podem, é claro, divulgar o reino de Deus. Só que é o seguinte, galera. A arte para a glória de Deus é aquela arte que trabalha a glória de Deus em mim, primeiramente. O Lutero, ele dizia que algo mais ou menos assim. Antes que ele pregasse a Bíblia aos seus ouvintes, a Bíblia já era pregada a ele. Então, Deus fala com você primeiro. E depois você comunica aquilo que ele falou contigo. Eu até comentei aí com o tio Árvore, que está nos assistindo, que é o Alex, que eu vou depois conversar com ele também. Eu sempre digo isso. O artista que não tem Cristo, o artista que não foi regenerado, que não nasceu de novo, nós temos vários bons artistas. Se tu pegar aí o Slash, que toca guitarra, o cara é um monstro. O cara é um monstro da guitarra. Se tu pegar aí, cara, e tantos outros, mas os caras não têm a consciência de que Deus os agraciou com essa arte. Não é a graça comum que nos visita. Então, cara, eu sempre digo o seguinte, o artista que não conhece a Deus, ao terminar a sua obra, a sua composição, ele vai dizer, olha o que eu fiz. E o artista cristão, pelo contrário, ele vai dizer, olha o que Deus
me deu para fazer. Então, é uma entrega a Ele. O teu desenho, meu irmão, é uma entrega a Ele. Sacou? É uma entrega a Ele. E é interessante que o primeiro ponto, até Lutero falava isso, né? Aquela velha historinha, né, de Lutero com o sapateiro, que o sapateiro pergunta como que ele faz para poder glorificar a Deus, e Uhum. Lutero fala, faça o melhor sapato que você puder e venda a um preço justo, né? Você tem aí questões éticas envolvidas, mas tem questões também de produtividade, de beleza por detrás daquilo também, né? Então, um artista Exatamente. que quer glorificar a Deus, a primeira coisa que ele tem que fazer é fazer aquilo que ele foi proposto e que foi desempenhado bem feito, né? É o primeiro ponto, né? Fazer bem feito, né? Esse é o ponto. Tem que ter paixão, cara. Sacou? Tem que ter paixão, tem que ter meditação, tem que ter beleza de Deus dentro do artista e, por conseguinte, o artista comunica essa beleza. Uhum. Marcos, como é que você enxerga a questão, por exemplo, do culto público, né? Hoje, no culto público, a gente tem alguns elementos artísticos ali, você tem a música envolvida, você pode entender que a questão da arte de pregar, né, homilética, ou como se você expõe um sermão, pode ser sim uma arte, né, como você faz isso muito bem. E hoje a gente vive uma pobreza artística dentro do culto. Tem aquele cara que não canta e fala assim, eu vou cantar é para Deus, e sai cantando, o cara que não ensaia, o cara que não faz nada, o cara que não, enfim, o pregador que vai lá e começa a contar a história da sua vida e acha que ele está pregando, né? A gente vive um momento paupérrimo dentro do nosso culto. O nosso culto público também a gente precisa expressar essa natureza da boa arte, da arte que é bela e que glorifica a Deus. Falo isso de uma maneira geral, na questão musical, na questão da pregação, enfim, de como a gente dispõe a nossa liturgia, independente da nossa liturgia. Eu sou presbiteriano também, então a gente segue o princípio regulador, mas você vai ter outras pessoas que não. Então, como é que você enxerga isso? Sim, a arte mais aceita no nosso culto protestante é a arte da música. Sim. A história da igreja vai nos mencionar que, muito antigamente, quando pouquíssimas pessoas sabiam ler, elas iam aos cultos, porque na igreja, no templo, isso antes da reforma, elas encontravam no templo um local de refúgio. Elas tinham medo de ir para o inferno e tentavam ficar o mais próximo de Deus possível. Por isso, mesmo sem saber ler, elas iam para o culto e também não entendiam a pregação do padre, porque a missa era também rezada em latim e outras coisas mais que eram privadas aos membros, aos leigos, e as pessoas não sabendo ler, mas elas sabiam visualizar os desenhos dos vitrais. Então elas olhavam para os vitrais e conseguiam ter uma espécie de compreensão a respeito de alguma mensagem. Naquele vitral tinha Cristo sendo batizado por João Batista. Naquele vitral tinha Maria recebendo a anunciação de que seria a mãe do Messias. As pessoas identificavam no desenho a mensagem, ainda que ninguém fizesse questão de explicar, porque essa é a verdade. Por isso que a Reforma Protestante, ela devolve o Evangelho, ela redescobre o Evangelho, porque explica o Evangelho. E aí a pregação expositiva cai muito bem. As pessoas, elas têm que ser levadas a Cristo através da mensagem, porque a fé vem pelo ouvir. Musicalmente falando, e essa é a arte que está presente em todo e qualquer culto. Olha, você pode pegar qualquer igreja. A única arte que é compartilhada em comum, eu digo assim, arte dentro do escopo de arte, né? Música, pintura, desenho, escultura, Uhum. música. A música está presente em todos os cultos do nosso Brasil e mundo. Aí o que acontece? A gente esbarra nessa dificuldade do músico
ele compreender que ele é um artista, mas que ele também é um adorador. Aí quem aparece é o João Artista, não é o João Adorador. O João Artista, ele lida com ego, gente, porque artista tem disso, galera. Verdade. Artista tem que dominar o seu monstrinho interno. Questão Por do quê? palco, né? Exatamente. E qualquer artista tem que dominar o seu monstrinho, o seu eu. Por quê? Porque o artista ele lida também com o elogio, lida com o feedback. Quando esses camaradas se posicionam no culto para aparecerem, aí complica. Aí já perde a essência de fazer a arte, de fazer a adoração para a glória de Deus. Cara, então, dentro do culto protestante brasileiro, por exemplo, a gente tem visto poucas expressões de arte. A presbiteriana, por exemplo, ela não tem a expressão da dança como elemento da sua liturgia, tá, gente? Dança profética, isso não existe, não. Na presbiteriana não tem. Agora, o que eu tenho visto muito aí é o chamado de, que eu nunca entendi, me perdoe, alguém quiser explicar aí, é a tal do, deixa eu ver se eu me lembro, é a pintura profética, alguma coisa assim. Isso Durante a eu nunca pregação, vi. alguma coisa assim. Durante a pregação tem um cara lá pintando. Aí o cara fala que é uma pintura profética. Não, o cara quis Jesus. pintar, pronto. O cara quis pintar um quadro, ponto. Não precisa botar nomes assim nas coisas, catalogar. Quer pintar um leão enquanto o cara. Não, eu não sou contrário, mas só que tomar cuidado para isso não roubar a atenção do culto, tá ligado? Porque o pessoal fica olhando pro leão sendo pintado, mas não ouve a pregação. Então tem que ter um Ah, cuidado bastante. é simultâneo, Marco. É simultâneo. O cara tá fazendo lá, falando. Simultâneo. Eu sou Interessante. contra quando isso é feito paralelo à pregação. Por quê? Porque isso pode não casar com a pregação e as pessoas podem acabar sendo desviadas da mensagem. Eu, particularmente, o Michel, quando vou fazer uma contextualização pregando, eu faço desenhando, mas isso muito rápido e desenhando, por exemplo, igual eu já fiz várias vezes, eu fui pregar ou dar aula sobre Éfeso. Aí eu vou lá, pego o painel, gente, ó, Éfeso está localizado nessa cidade. Fantástico, já vi. Aqui uma viagem que Paulo faz, aí aqui aí o pessoal está contextualizado. Então, tipo assim, mas voltando aqui ao tema, sem polemizar, a música, de fato, ela é o elemento presente da arte em todos os cultos. A arte da pregação, eu vou até assim, nem mencionar, porque de fato leva esse nome, né, a arte da pregação, mas nesse caso aí seria uma coisa mais assim como é que eu posso falar? Chega a ser mais teórica e também Sim, sim. prática. Entendeu? Não, eu achei interessante isso que você falou, porque isso mostra como a questão artística dentro do culto, ali eu coloco a música, né? Independente de qual é o jeito que a sua igreja louva a Deus e adora a Deus através da música. Tem gente que tem um estilo mais pop, outras com estilos mais clássicos, enfim, isso independe. A questão é que ela tem que ser feita da melhor maneira possível, com alguém que saiba fazer. Se você tem uma banda, que a banda saiba tocar os hinos, saiba desempenhar suas funções direito, o cara que está cantando seja um bom cantor, que leve e conduza a congregação ao louvor congregacional, né, se assim for, enfim, aquele cara que faz um solo lá, enfim, ele tem que fazer isso de uma maneira bem feita, né? Porque senão o culto fica desprovido de beleza, né? E como a gente bem falou, beleza está totalmente ligada ao Deus que é belo. Pois é, cara. Aí o camarada que é músico ou canta no coral, Uhum. meu, você, dentro de casa no chuveiro, você pode brilhar muito.
cantar no chuveiro, bem pra caramba, mas tem que aceitar a correção do maestro, porque, ao que parece, o regente, teoricamente, o regente, ele estudou para isso, estudou música, mas aí cuidado com o estrelismo. É Exatamente. sempre bom. Ninguém gosta muito de ouvir crítica. Tem gente que te fala a verdade, mas não sabe falar a verdade, né? O cara destrói o camarada, né, bicho? Então, o cara mata o camarada. Então, o cara faz uma crítica correta, mas não sabe construir a crítica, e aí o cara fere, magoa, aí é difícil. Mas nós, artistas, temos que saber lidar com o nosso ego. O nosso ego, a nossa aventura, elas precisam ser dominadas. Tá? O artista, ele é uma pessoa diferente, gente. Bom, eu acho que não sei. Por quê? Porque ele não está preocupado se vão achar sua barba feia, não está preocupado se vão achar sua camisa florida ridícula, se seu cabelo é assim, assado. O cara está expressando, ele é autêntico, é natural. Alguns forçam um pouquinho, mas ele é natural, então ele não está nem aí para. Sacou? Então ele é corajoso, mas também tem que ser humilde, não pode faltar isso. Exatamente, saber reconhecer-se dentro de um todo, né? Isso é o grande lance. Eu queria fazer uma última pergunta para você, né? Já te agradecendo por esse tempo que nós tivemos aqui. O seu trabalho, cara, é um trabalho muito pedagógico. Você mesmo falou que introduz alguns sermões, fazendo isso através do seu trabalho artístico. Isso é fantástico. Já tive oportunidade de ver. Realmente facilita o nosso entendimento, às vezes, de um trecho difícil das escrituras, às vezes de um contexto histórico, algo que fica mais difícil, mais pesado a gente ler um livro lá ou ler um comentário, enfim. Você pega tudo aquilo e condensa e faz aquilo ficar leve para a gente consegue aprender da mesma substância, enfim, é algo fantástico. O que eu queria te perguntar é o seguinte, para a nossa arte contemporânea hoje, você acha que tem faltado a questão pedagógica, de ensinar, de trazer luz àquilo que está mais obscuro, sabe? E outra coisa, como fazer as pessoas, no meio geral, você falou da cultura funk, você falou da cultura, essa cultura mais pobre que a gente está inserido, né? Como fazer as pessoas apreciarem boa arte, sabe? Degustarem boa arte, saberem diferenciar uma coisa da outra e poderem apreciar aquilo que é bom. Mano, eu vejo que isso deveria começar na escola. Uhum. A escola deveria pegar as criancinhas pela mão, levar aos museus, levar às exposições de obra de arte, frequentemente. É, Deveria ser assim, mas acaba não sendo. Hoje, as excursões para o museu são muito raras, até onde eu sei. É, Todo mundo gosta de, de ser percebido, ouvido, notado. E, naturalmente, não há nenhum pecado nisso. Então, a gente lê, fala grego, fala hebraico, faz isso, aquilo, outro, e às vezes nós não nos preocupamos com as pessoas mais simples. Uhum. Então, eu vou lá para o púlpito e vou pregar sobre pneumatologia. Tá, mas Pneu? bonita, é, bonita palavra, legal, mas você vai destrinchar sobre o que é isso? Então, nós, no púlpito e na nossa EBD, nós não nos esforçamos para sermos pedagógicos. Por quê? Porque a gente pensa assim, mas isso é óbvio. É óbvio que meu aluno vai saber. Cara, nem sempre. Nem sempre, né? O cara não está sabendo nada e está com vergonha de levantar o dedinho e falar, professor, não entendi. Tenho vergonha de falar isso com você. Eu analiso isso porque eu já me encontrei em situações assim. Então, eu me encontrei.
Quando eu me sento na cadeira para projetar um ensino para alguém, eu penso nessas pessoas. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem palavras que nós não utilizamos no nosso dia a dia. Por quê? Por conta do seu contexto, o contexto do homem do campo, o contexto do homem de 2.000, 5.000 anos atrás. Eu sempre pego esse exemplo, Michel, que é o exemplo de Paulo e Jesus, quando Jesus fala bem assim para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Duro é para você recalcitrar contra os meus aguilhões. Aí o cara ouve a pregação. Ele não sabe o que é recalcitrar, não sabe o que é aguilhão. E eu me coloco no lugar dele. Por quê? Porque não tem quem os ensine. A pregação de Jesus, ela foi comparada com a dos fariseus em Marcos capítulo 1, porque o pessoal falava: nossa, olha o ensino dele. Ele ensina diferente dos fariseus. Por quê? Ensinava com quem tem propriedade e por aí vai. Então, quando eu percebo que uma pessoa no culto não vai entender o que é aguilhão nem recalcitrar, eu imediatamente faço a explicação. E no meu desenho, eu fiz isso. Eu desenhei o aguilhão, que é uma vara de 1,20 m de madeira, tem uma ponta, e expliquei na mesma arte o que era o verbo recalcitrar, que significa resistir. Então, a nós, moderninhos, moramos em apartamento, que nunca andamos a cavalo, nós não vamos entender isso. O que é um aguilhão? Por isso que é necessário que alguém explique. E com os meus desenhos, eu tenho tentado atingir esse objetivo. Exatamente, né? E a gente tem vivido no meio artístico, digamos assim, onde o propósito da arte, esse propósito de ensinar, de ser pedagogo, de fazer claro aquilo que não é tão claro, tem se perdido, né? Desde a área musical, onde você vê muita coisa inalcançável, né? Fora de acesso, digamos assim, através da pintura também e outras as demais artes, a gente vê muito essa cultura contemporânea. A gente já falou um pouco sobre isso aqui também, que tem perdido um pouco. Cara, eu queria te agradecer por esse tempo maravilhoso que a gente teve aqui junto. E se você puder encerrar falando dessa concepção aí que você falou no início, que nós todos somos chamados para promover cultura, né, através do mandato cultural, e falar para as pessoas aí a desempenharem suas atividades de maneira artística. E agora a gente fala desde do mínimo trabalho, aquela que é uma dona de casa, aquele que cuida de criança, enfim, possa fazer isso de uma forma artística, né? Você pode corroborar para isso. Te agradecer por esse tempo que foi preciosíssimo, agradeço pela sua disponibilidade, um cara tão ocupado, que, poxa, humilde, que esteve aqui com a gente. É uma honra muito grande aqui para o Música, Fé e Teologia receber você, receber esses ensinamentos tão preciosos para nós. Eu sempre digo que fazer live para mim, cara, é igual pegar avião. Eu me preparo, eu fico ansioso, minha mão fica suada, eu sou pontual pra caramba. Então, para mim, uma live é uma coisa muito séria. E, por mais que assuntos possam ser bem-humorados. Mas obrigado pela live. Verdade. Tá? Obrigado por você que ficou até o final, por você que chegou agora também. Eu me dei um branco aqui agora na sua pergunta, mas você falou sobre sobre a criatividade modo geral. Gente, o mundo, quando eu falo mundo, é o mundo que João fala: olha, não ameis o mundo, é esse mundo da força ideológica, é esse mundo que se posiciona, que é oponente a Deus. É esse mundo mal. O mundo mal, o mundo que você não deve amar, está produzindo arte. Esse mundo mal está produzindo arte para divulgar o feminismo, divulgar o aborto e outras coisas mais.
a arte tem sido uma ferramenta na mão do mundo. E uma arte, ou melhor dizendo, uma ferramenta que tem alcançado objetivos deles. Então é hora também da gente fazer a contraposição ou a oposição a isso. Você aí que é artista, você que entendeu o seu chamado, ou você que não tem rede social, não importa. Gente, é hora de você entender que você foi chamado para agradar a Deus. Amém. Chamado para entregar tudo que você é e tudo que você tem a Ele. Então, se o que você tem que entregar, o que você tem é arte, entregue a sua arte a Ele. Essa arte deve servir a Deus e deve servir aos homens. E isso é muito sério. Entende? Mas nós não podemos avançar se nós não soubermos o que é arte e o que é fazer para a glória de Deus. A gente vive num mundo mal, complicado. E a arte é uma ferramenta poderosa na divulgação do Evangelho. Verdade. Isso aí você faz fantasticamente, né? Até o Pedro Pamplona, né, mostrou um pouquinho da sua arte lá, com os catecismos infantis, com os desenhos, que é realmente fantástico. O pessoal que tiver interesse, está gratuito, né? O pessoal pode fazer download ou não? Não, eu não tenho mais esse catecismo, tá? Há 2 anos, o meu notebook ele foi levado para ser formatado. Todo o material da Brother Bíblia estava nesse notebook. E o cara formatou. Entendi. E não salvou nada do Brother Bíblia. Então eu perdi tudo. Há alguma coisa eu consegui recuperar com um programinha de recuperação, mas o catecismo não consegui. Por isso que eu não tenho mais. Muita gente me procurou depois que o Pamplona divulgou. A esposa do Baso, acho que é Batsu que fala, é um pregador também. E o pessoal vem me procurar, mas eu não tenho mais esse material, infelizmente. Galera, muito obrigado aí por vocês que estiverem acompanhando a gente. Quiserem curtir lá a página Música, Fé e Teologia, vocês serão muito bem-vindos. A gente produz aqui conteúdo relacionados à cosmovisão cristã, ora falando de música, ora falando de teologia, ora falando de arte, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, Marco. Deus abençoe. Valeu. Obrigado, tchau, gente. Valeu. We will not fear, for God has will.